Podemos agora passar para os conselhos? Então, por favor. Conselhos, está lá, Constituição Federal, lá no artigo 10, onde é assegurada a participação dos trabalhadores e dos empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. E lá, no capítulo da saúde, no artigo 198, aonde diz que as ações e serviços terão como diretrizes, lá no inciso 3º, a participação da comunidade. Ali, é constitucional. O controle social é constitucional. Na Lei 8080, de 19 de setembro de 90, está lá no título 5º, no capítulo 2º, da gestão financeira. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atenção e movimentadas sobre fiscalização do respectivo Conselho de Saúde. Quer dizer, município e Estado, que tem os recursos financeiros depositados em conta específica, essa movimentação financeira é de atribuição de fiscalização do Conselho. Mas para eu fiscalizar, eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, eu não fiscalizo. Eu só assino a deliberação. Ou a ata de participação da reunião. Ou eu deixo passar. A 842 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Está lá, a participação da comunidade está na lei, é legal, é constitucional e está nas leis regulamentadoras do Sistema Único de Saúde. Quais são os fundamentos do controle social no SUS? Desenvolvimento da cidadania, construção de espaços democráticos, reconhecimento de interesses diferentes e contraditórios da sociedade. É lógico, ali nós teremos representados inúmeros interesses financeiros, interesses econômicos, interesses sociais, de diversas camadas da população, de diversos níveis de compreensão. Por isso que o espaço tem que ser democrático, para permitir a discussão, para que se consensue. É ali que se faz a construção de políticas e o desenvolvimento de programas e ações que beneficiem o conjunto da população, porque nós visamos o coletivo, nós não visamos o bem individual, nós visamos o bem da comunidade, na sua maior amplitude possível. Ação permanente e vigilância pelo cidadão da ação do Estado, nesse caso o Estado como ente governamental, município, Estado ou União, objetivando o bem comum e contra a prevalência de interesses privados. Olha o tamanho da responsabilidade do controle social. Eu acho grande. Papel da sociedade civil na defesa do SUS. Conhecer e zelar pelo respeito aos princípios e diretrizes do SUS. Especialmente, são princípios e diretrizes, são pedras do Sistema Único de Saúde. É em cima dessa pedra que nós construímos o sistema. Se nós desrespeitarmos ou quebrarmos uma dessa pedra, nós quebramos o sistema. Direito universal à saúde, integralidade da atenção, igualdade de acesso, descentralização, controle social, gestão única e estatal do sistema com fundos e conselhos de saúde em cada esfera. Financiamento solidário entre as 3 esferas de governo. Esse é ótimo, financiamento solidário. Financiamento solidário entre as 3 esferas. Quer dizer, já foi ruim e eu acho que continua ficando pior. Mas nós temos que lutar para reverter. Se nós não lutarmos para reverter, nós vamos minimizar o SUS. Por isso a importância de conhecer e a importância de participar. Exigir o cumprimento das diretrizes para as políticas de saúde que são aprovadas nas conferências. Zelar para o cumprimento das deliberações e resoluções dos fóruns do controle social. O controle é soberano, ele é deliberativo. Ele resolveu, ele deliberou. Aquilo tem que ser cumprido.
rejeitar a desregulamentação e a precarização do trabalho de saúde em todas as formas de apresentação. Nós temos que garantir o zelo pelos princípios da administração pública e dos direitos trabalhistas, não a precarização do trabalho. O trabalhador da saúde é um trabalhador. Ele merece os direitos trabalhistas tanto quanto qualquer outro trabalhador. Exigir o cumprimento dos princípios e diretrizes para a gestão do trabalho estabelecidas no Conselho Nacional, boa qualidade na prestação dos serviços de saúde, e que sejam elaborados e implementados os planos de saúde, contendo os planos anuais de educação na saúde, descentralizados, regionalizados, para todos os atores. Criação dos conselhos está lá, 842, dispõe sobre a participação da comunidade, e a resolução do Conselho Nacional, a 453, onde ele diz claramente: o Conselho Nacional de Saúde aprova a resolução que trata das diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde. Esta é a linha mestre para a regulamentação dos conselhos de saúde. É aqui que nós nos pautamos. É daqui que nós tiramos as diretrizes do nosso regimento, da nossa composição, de como é que vai ser o nosso quórum, de como é que vai ser a nossa plenária, de como é que vai ser a periodicidade da nossa reunião, e por aí. É aqui, na 453. Conselho estabelecido por lei. Ele é estabelecido por lei. A lei vai ser municipal ou ela vai ser estadual, conforme a instância, né? Deve possuir um regimento interno. Deve possuir um regimento interno. O regimento interno define como será o mandato dos conselheiros e regras de funcionamento. Deve possuir um plenário estabelecido em seu regimento. Quer dizer, a atividade do conselheiro ela pode se dar semanalmente. Os conselhos se reúnem em subcomissões, os conselhos se reúnem 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas interessadas num determinado tema, para redigir uma resolução, para redigir uma deliberação. Porém, a consubstanciação de tudo isso é na plenária. É quando os conselhos, os participantes, os conselheiros se reúnem num momento específico, previamente agendado, com uma pauta, e ali consensuam. Com quórum. O regimento deve dizer qual é o mínimo desse quórum. Com quantas pessoas se começa a reunião do conselho? Eu tenho 20 pessoas no meu conselho. 3 basta? Isso é representatividade? O conselho deve ter uma secretaria executiva, subordinada ao plenário. Deve ter estrutura e dimensão dessa secretaria executiva definida pelo plenário, como bem o número de pessoas que trabalharão. A secretaria executiva é aquela que organiza a reunião, que faz a pauta, que redige a ata, né, que faz as convocações, que redige as resoluções, que redige as deliberações, né, que faz as anotações. Precisa ter uma pessoa que faça esse trato administrativo do conselho. Senão as pessoas discutem: você anotou? Você anotou? Não, ninguém anotou. Então, o que nós discutimos? Dotação orçamentária. Agora vai ter muita gente que vai dizer: dotação orçamentária para conselho é uma luta. É uma luta. As secretarias de saúde devem garantir que os conselhos possuam independência. Os recursos financeiros possibilitam que o conselho mantenha a sua estrutura administrativa e logística. Sala, móveis, cadeira, mesa, telefone, computador, acesso à internet. Essas coisas básicas para que aquela entidade chamada Conselho de Saúde. Não é assim, ó. Hoje tem uma salinha sobrando na unidade de saúde da Pedra Alta. Hoje a gente vai se reunir lá. Ah, mas na outra reunião não dá, porque lá tem uma reunião da estratégia da saúde da família, então a gente vai se reunir lá na igreja, lá atrás, tem uma salinha que o padre cedeu lá. Ah, agora vamos... Não, tem que ter uma estrutura. A comunidade tem que saber aonde ela busca o conselho. A comunidade tem que saber, ó, toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, o Conselho Municipal de Saúde desse município se reúne. O conselho quer participar? A reunião é aberta. Todo mundo tem direito à voz. Todo mundo tem direito à voz. E não obstante ser membro do conselho ou não, a participação da comunidade também se dá na expressão de suas opiniões.
Garante também, essa dotação orçamentária, o deslocamento dos conselheiros e material de divulgação, além de custear ações de educação, capacitações, educação continuada. Eu tenho dúvidas sobre relatório quadrimestral. Eu não sei analisar o relatório quadrimestral. Chamem alguém aqui, chamem um técnico que nos dê uma capacitação de 2 horas. Vamos chamar alguém conhecido que possa expressar isso, que possa... A dotação orçamentária tem que garantir. E realização de conferências de saúde, que também fazem parte da atividade a serem utilizadas com essa dotação orçamentária. Os fundos municipais de saúde devem ter uma rubrica específica para a dotação orçamentária dos conselhos de saúde. Realidade distante? Em alguns municípios, sim. Composição e atuação do conselho. O número de conselheiros será indicado pelo plenário do conselho e das conferências de saúde e deve ser definido lá na criação da lei. A lei é imutável? Não. Por vezes, uma lei do conselho foi criada lá no ano de 2001. A cidade tinha 42 mil habitantes. Hoje a cidade beira quase 60 mil habitantes, porque teve migração. O conselho precisa ser reformulado, o quantitativo precisa. Faz a propositura na Câmara de Vereadores para alteração do número de conselheiros. A lei que criou o conselho não é imutável. Ela pode ser adequada, desde que pelo mesmo processo legal. É uma lei, né? Então passa na Câmara de Vereadores. O mandato dos conselheiros não deve coincidir com o mandato do governo. Isso é uma recomendação da 453 do Conselho Nacional. Não deve ser na mesma proporção que se elejam, né, prefeitos, governadores e presidentes. Não, o conselho deve pegar uma parte da gestão deste executivo e uma parte da gestão desse executivo, até para que haja transitoriedade, né? Senão assim, a prefeitura começa com um novo prefeito, com um novo secretário de saúde, com um novo conselho, com tudo novo. Então, nasceu o SUS hoje? Não, não nasceu. Nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que já vinha sendo plantado, né? E graças a Deus que vinha sendo plantado. A resolução 333 de 2003 sugere a duração de 2 anos para o mandato, podendo os conselheiros serem reconduzidos a critério de suas representações. Veja ali a sugestão, tá? Sugestão. Porque 2 anos dá tempo de você executar. O primeiro ano você está ainda, né, os primeiros 6 meses compreendendo como é que é o processo. Então você tem mais um tempo ainda para executar o seu mandato, podendo ser reeleito. Também não é bom que se tenha um mandato muito longo, né? Muito longo, porque senão acaba... A alternância no poder sempre é boa, né? É bom, sabe, um olhar diferente a cada tempo. Isso é importante. Por melhor que seja a pessoa que esteja lá. Por melhor que seja, mas a alternância sempre é bom, né? E o Conselho de Saúde deve ter um presidente eleito por seus membros. A escolha dos conselheiros deve ser amplamente divulgada para que os grupos da sociedade possam saber e indicar o representante. Grande parte da realidade é que o presidente do conselho acaba sendo eleito pelos seus próprios pares, ali entre esses 8, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30, ou 40 pessoas. E nem sempre a sociedade sabe quem é que é o presidente do Conselho de Saúde. Realidade que precisa ser mudada. O Conselho de Saúde é importante. Escolha dos conselheiros pode ser por eleição ou por indicação, de acordo com o previsto no regimento. O Conselho de Saúde exerce suas atribuições através do seu plenário. Podem ser criadas comissões. Comissão do orçamento, comissão que vai analisar credenciamento, comissão que vai analisar as ações da atenção básica. O plenário do conselho deve reunir-se uma vez por mês e extraordinariamente quando necessário. São abertas ao público essas reuniões e a pauta e o material de apoio devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência. Não riam. Tem que ser. Está lá na resolução. Habitualmente o conselheiro fica sabendo da pauta da reunião no dia que ele chega na reunião, né? Mas assim, é de se exigir. O que nós vamos tratar? E se eu quiser ler um material sobre isso? Como é que eu chego na reunião assim? Aí você diz assim, hoje vamos apresentar CIOPS. Como? Ah, então tá.
Me permita eu ler primeiro lá na internet o que é o CIOPS, eu entender com alguém como é, o que vai ter lá dentro do CIOPS. Ah, vai ter os recursos federais, estaduais, vai ter as transferências intergovernamentais, vai ter a aplicação da saúde. Qual é o quadro que eu olho quanto que o município aplicou? Qual é o quadro que eu olho quanto que o município gastou com pessoal? Eu tenho o direito de compreender o material que eu vou votar. Eu vou deliberar sobre ele. Se você me apresenta na hora, e às vezes numa via só, que passa de mão em mão dos conselheiros, gente, esse aqui é o relatório. Aí cada conselheiro dá aquela olhadinha, né? Não vai se deter muito tempo, porque a reunião também tem tempo limitado. Você votou sem saber. Você não conhecia o que você estava votando. Devem ser redigidas atas dessas reuniões. Não? As reuniões plenárias são abertas, eu já tinha dito antes. E o quórum é o número mínimo de pessoas necessárias para que o conselho possa tomar decisões. É definido no regimento interno. Se não for obedecido, as decisões não terão validade. Elas não serão válidas. Alterações na organização do Conselho de Saúde devem ser conforme o que existe em lei. E para se alterar a organização do conselho, é necessário que o próprio conselho faça a proposta e vote em reunião plenária, e o gestor deve homologar essa mudança. O plenário do conselho tem que tornar públicas suas decisões, por meio de documentos, tais como resoluções, recomendações e propostas. Muitas vezes os conselhos deliberam, homologam, resolvem, e isso fica colado no livro ata. Ninguém ficou sabendo, nem a comunidade nem ficou sabendo. Ninguém. Tem que achar um meio, por mais simples que ele seja. Você não tem diário oficial no município, não tem problema. Você tem diário de circulação, você não tem problema. Se coloca isso na porta, põe lá na porta. Dá-se publicidade a isso na rádio local, se divulga no jornalzinho, se pede um pedacinho da página lá para divulgar, são atos legais. Tem que dar publicidade. Peça para a sua Secretaria de Saúde para criar um cantinho lá na internet, na página dela, onde se coloque lá, Conselho de Saúde. E lá dentro está o seu regimento, está a composição, estão as atas redigidas. Isso não tem custo, o custo já foi na criação da página. É só um espaçozinho de publicidade. Publicidade no sentido da divulgação das decisões do conselho. Como é que a comunidade que os elegeu pode saber do seu trabalho se o que foi decidido não foi divulgado? Eu fui para frente, eu acho. Aqui. Fiquei apertando. As resoluções serão homologadas pelo prefeito ou pelo governador em 30 dias. E devem ser divulgadas oficialmente. Se em 30 dias se passar e a resolução não for homologada ou o gestor não enviar ao conselho uma justificativa, o conselho pode buscar a sua validação e pode recorrer ao Ministério Público. Só um parênteses. Ninguém é inimigo do gestor aqui. Nós queremos o convívio pacífico com a gestão de saúde, seja ela estadual ou municipal. Só nós devemos posicionar e argumentar acerca da importância do controle social nessas decisões. E se essas decisões foram tomadas, o gestor está lá. O gestor também está lá, ele também é conselho, certo? Se as decisões foram tomadas, elas têm que ser executadas e obedecidas. Senão não tem validade, então nós estamos decidindo para nada. Prestação de contas ao conselho. Os gestores devem prestar conta dos gastos com saúde ao conselho. O conselho deve acompanhar aquilo que foi estabelecido no plano de saúde e ver se ele está sendo cumprido. Se por algum motivo o que foi estabelecido não estiver sendo cumprido, o conselho convoca o secretário de saúde a fim de propor correções. Eu planejei realizar o exame de mamografia em 100% das mulheres acima de 40 anos. Eu já propôs errado, né? Porque você atingir 100% de uma população é um número bem alto, mas tá bom. Eu propus, mas eu não atingi. Agora eu quero as justificativas por que não foi atingido.
porque não tinha prestador, porque eu não tinha cota de mamografia suficiente, porque as mulheres eram refratárias a fazer o exame foi marcado, e no dia marcado a população não compareceu, porque parte da minha população não se utiliza do SUS, parte da minha população tem um plano de saúde, então não teve interesse em realizar o exame pelo SUS. Então, assim, medidas corretivas e justificativas em relação ao plano, em relação à programação, elas são válidas. Mas elas devem servir de alerta também para a propositura do próximo ano, né, para que se faça dentro da realidade. Prestação de contas por parte dos gestores deve acontecer a cada 3 meses. E essa prestação de contas, quadrimestral, acontece por meio de relatório detalhado. Desculpe o erro, 4 meses. O relatório de prestação de contas dos conselhos de saúde deve conter pelo menos as seguintes informações: como estão sendo executadas as ações de saúde, o relatório de gestão, os recursos financeiros, como foi aplicado e quanto foi aplicado e como foi aplicado, se as auditorias iniciadas e concluídas no período, e a produção e a oferta dos serviços de saúde. Papel dos conselheiros. O ponto de partida da atuação dos conselheiros é a necessidade da população. Os conselheiros são a ligação entre o conselho e a sociedade. Não podemos confundir o trabalho do conselho com o do secretário de saúde. O secretário de saúde executa. O conselho propõe, delibera, sugere, né? Mas a execução é lá do conselho do gestor municipal, não é do conselheiro. E o conselho propõe o que deve constar na política de saúde, fiscaliza a sua execução e a utilização dos recursos. Para acompanhar e fiscalizar, o conselheiro tem que estar muito bem informado nas questões de saúde. E são amplas. É um leque muito grande para ser conhecido. Exemplos. A quem se destina o atendimento de determinada unidade de saúde? Ou determinado programa? Aí o gestor de saúde vem e explica: olha, naquela unidade de saúde, é uma unidade especializada em testagem de HIV, de AIDS, nós tratamos também doenças oportunistas, lá tratamos tuberculose, tratamos... Tudo bem, você conhece a realidade daquela unidade. Ah, não, aquela unidade lá é uma unidade rural, com a presença somente de um profissional médico, não temos uma estratégia da saúde da família lá, porque o número da população naquela comunidade é muito pequeno para que a gente tenha uma unidade de saúde da família. Então, se destina a ações básicas daquela comunidade. Pronto, conhecer a realidade da unidade. Quais os problemas de saúde mais comuns na população? Tem determinadas populações de determinadas áreas do estado que tem uma predominância de câncer de pele. Tem outra população de determinada área do estado que tem predominância de câncer de pulmão. Quais as doenças que mais afetam a minha população, da minha comunidade? O que é mais prevalente na minha comunidade? Qual o número de atendimento realizado nos postos, nos centros de saúde, nas maternidades, nos hospitais a cada mês? Quais as especialidades oferecidas nessas unidades de saúde? O número de consultas realizadas? Tem falta de médico especialista? Em que área? Aquilo que nós falávamos antes. Nós não vamos ter tudo em todos os municípios. Não dá para nós pensarmos que um município de 5.000 habitantes vai ter cardiologista, reumatologista, psiquiatra, oftalmologista, pediatra, ortopedista, todos os istas. Não dá. Não tem dotação orçamentária. Não tem profissional que queira se deslocar e que queira se estabelecer em município de pequeno porte. Ou ele vai a peso de ouro. Então, quais as especialidades que nós temos? Quais as necessidades e especialidades que nós temos? Para onde nós mandamos a nossa população? Para onde nós fazemos TFD? Para onde nós fazemos tratamento fora de domicílio? Para referência pediátrica? Para referência adulta? De cardiologia? De neurocirurgia? Isso é conhecimento básico. Até porque quando a comunidade lhe interpelar lá na rua: olha, eu estou com o meu filho assim, ele está com um fixador externo aqui no braço, porque ele sofreu um acidente lá, assim. Ah, peraí, nós não temos no município, mas isso você vai lá na secretaria, no setor de TFD, eles vão encaminhar você para um ortopedista que vai fazer o encaminhamento do TFD. É conhecimento básico do funcionamento da saúde da sua comunidade. Quantas crianças são, ou devem, ou foram vacinadas?
nos diversos tipos de vacina, de imunobiológico que nós temos? Qual a quantidade de vacinas disponíveis para a próxima campanha? O que nós estamos planejando? Qual o número de gestantes que nós temos cadastradas no município que fizeram a primeira consulta, ou que fizeram as 7 consultas e fizeram a consulta puerperal? Essas crianças que nasceram, elas tiveram acesso ao teste da orelhinha? Elas fazem o teste do pezinho? Aonde? Na maternidade? Nas nossas unidades? Questões básicas. Isso não demanda grande conhecimento formal. Isso é conhecimento da realidade do seu município. Qual a previsão de quantidade de gestante que deve fazer o pré-natal? Leitos hospitalares da rede pública? Quanto tempo esses leitos ficam ocupados? Qual é a ociosidade que nós temos desse hospital que nós mantemos aqui no município? Quais os hospitais privados que têm convênio com o SUS? Hospitais privados que têm convênio, qual é a qualidade do serviço prestado? O que nós compramos de serviço desses hospitais privados ou dessas clínicas privadas? Quais os serviços disponíveis para a população? Qual é a carência? Qual é a demanda represada? Qual é a fila de espera que eu tenho para a realização de ressonância, de tomografia, de colonoscopia, de endoscopia, de testes ergométricos? Que são grandes, gigantes. O que nós vamos fazer para resolver isso? Deixar na fila não dá. Situações que podem afetar a saúde da população. Vamos olhar o entorno, como disse a colega lá. Vamos olhar o entorno. Há problema de saneamento no município? A falta de saneamento básico? Rede de esgoto compromete a saúde da população? Contato com água a céu aberto, córregos? Ausência de água tratada para o consumo humano? Há a existência de estradas mal conservadas, mal sinalizadas, que podem comprometer a saúde, pode prejudicar a chegada de alimento em determinada cidade, aumentar a quantidade de acidente. Esse é o olhar o entorno. O que os conselheiros podem fazer também? Visitar. Podem visitar unidades de saúde, podem visitar clínicas, podem visitar hospitais, verificar como está sendo feito o cumprimento do serviço credenciado, entre aspas, comprado pela municipalidade. Pode ouvir usuários, pode ouvir trabalhadores de saúde, pode elaborar um relatório com suas impressões, com a coleta dessas informações, pode subsidiar o gestor municipal na tomada de decisões. Os conselhos representam a oportunidade que a sociedade tem de participar, tanto na etapa do planejamento, quanto na execução. O conselho deve ajudar a secretaria a trazer para a realidade que está no plano de saúde. Atribuições. Despertar na sociedade o interesse pela participação para fortalecimento e melhoria do SUS, como ligação de quem utiliza a saúde e quem elabora e executa as políticas. Cria regras que digam como o conselho deve funcionar e o que cada conselheiro deve fazer. Devem ajudar a criar a política de saúde, acompanhar o gasto do recurso público da melhor forma possível, com aquilo que se espera que o Sistema Único de Saúde proporcione à população. Define a direção para os atores do SUS, para os gestores do SUS. Acompanham de perto a saúde, a qualidade da saúde prestada à sua população. Devem saber quais as principais doenças que estão afetando a sua comunidade, para orientar esse plano de saúde. Como é que você vai planejar vigilância epidemiológica em plano de saúde se você desconhece os agravos que acometem a sua população? Trabalhar em conjunto com outros conselhos, nos seus municípios, com certeza tem conselho de assistência social, né? Tem conselho do idoso, tem inúmeros outros conselhos. Saúde não é só saúde em si, no conceito amplo, né? Enviar sugestões de lei sobre saúde para os vereadores ou para deputados, avaliando os programas de saúde existentes, propondo melhoria. Definir a melhor localização em que uma determinada unidade de saúde fique na comunidade. Não dá para colocar a unidade de saúde em cada bairro, ou 3, 4 em cada bairro. Construir a unidade de saúde não é o dificultoso. O custeio da unidade de saúde, do serviço, é que é o problema. Nós arrumamos um convênio de R$1 milhão, vamos construir uma unidade nova. Legal. Depois ela vai custar 600 mil por mês. Né? Você tinha dotação para isso? A UPA. A UPA é legal, né?
UPA é bom, né? Não, recurso para construção e recurso para mobiliar. Depois 100 mil para custear. 100 mil reais para custear uma UPA. Com uma estrutura de 24 horas dia, 7 dias da semana, 365 dias do mês, né? Com tudo. Pensa bem. Isso tudo, e considerando a realidade da necessidade da população, precisam conhecer naquela área que vão atuar. Se o conselheiro não conhecer, ele não atua satisfatoriamente. Deve analisar a prestação de contas, através do RAG, o Relatório Anual de Gestão, e todos os outros instrumentos de gestão. Se houver necessidade de apuração de denúncias, podem ser acionados órgãos tais como o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público, Tribunal de Contas de Estado. São várias as instâncias que nós temos para recorrer. Fundamentados. Fundamentados. Por outro lado, se alguém, uma entidade, se sentir prejudicado por uma ação do Conselho, também pode recorrer contra o Conselho. E, por fim, uma breve explanação de como é que está a situação dos conselhos do controle social no Brasil. Até o início da década de 90, começa a municipalização. Plenária Nacional dos Conselhos, através da PEC 169. No final da década de 90, a criação das comissões intergestoras bipartite e comissão intergestora tripartite. E no momento atual, nós temos um cadastramento acontecendo num sistema informatizado de cadastramento de conselhos de saúde, que é o SIACS. E nós temos lá assim, fonte de outubro, está atualizada até outubro. Novembro eles não atualizaram ainda. Nós temos 4.407 conselhos no Brasil já cadastrados e 1.224 ainda não cadastrados. Depois eles dão lá toda a perspectiva, região por região, município por município, né? Mas eu peguei somente alguns dados gerais. Esses conselhos cadastrados, esses 4.407 conselhos cadastrados, 4.213 foram criados por lei, 141 por decreto e 53 por portaria. E subsistem. Em relação à paridade, desses 4.407 cadastrados, porque os que não estão cadastrados não se tem a informação, lógico, né? Desses 4.000, 3.208 são paritários conforme a 453. 50 usuário, 25 trabalhadores de saúde, 25 prestadores de serviço e gestores. 141 são paritários conforme a 842, 50 usuários e o outro 50 misturado. 470 não são paritários e 74 não informaram se são paritários ou se não são paritários. Deixaram em branco a informação. A periodicidade das reuniões. 4.257 são reuniões mensais. E aí o restante distribuído, né, semanal, quinzenal, bimestral, trimestral, né, ou outro. Outro, não entendi muito o que é. 44 é outro. Não sei, reunião diária, reunião... coisa, não faz, pode ser alguma coisa assim. Presidência por segmento. Tá lá, ó. 3.198 são gestores. 3.198 são gestores. Ele delibera, ele fiscaliza, ele executa. 303 são prestadores de serviço, 763 são trabalhadores de saúde e somente 627 são presidentes, o segmento usuário. 800? Pode ser, eu sou meio cegueta. Situação de Santa Catarina no SIASC. Olha lá, ó. 282 cadastrados, nós temos 296 conselhos, tá? 282 cadastrados e 14 não cadastrados. Por instrumento de criação, 92% por lei, 5% por decreto e 3% por portaria. Paridade na composição, 46, né?
46% são paritários conforme a 453, 17% não são paritários, 24 ou 34? 34, né? 34 são paritários pela 842. E tem um percentualzinho roxinho lá em cima que não informaram. 3, obrigada. Número por segmento. 1.870 conselheiros de Santa Catarina são do segmento usuários. 832 são trabalhadores de saúde. 449 são prestadores e 634 são gestores. Tá bonitinho o desenho ali, o azulzinho, ó. Tá praticamente, né, 50% dos conselheiros são usuários. Princípios do conselheiro: levar embaixo do braço. Ética, que é o conjunto de princípios e disposições voltados para a ação com o objetivo de validar as ações humanas. Ética. Ética. Voluntariado. É aquele que, por interesses pessoal e espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração a atividades voltadas ao bem-estar social. Definição da ONU. Os senhores são voluntários. Que bom. Compromisso. Quando se assume o compromisso de ser voluntário, deve-se cumprir com assiduidade e disciplina. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, como as pessoas voluntárias. Fernando Pessoa. Obrigada. Temos mais uma apresentação. E me parece que são 10 para o meio-dia. E me parece que os senhores retornam a 1h30, né? Tocamos? Então, vamos lá. Planejamento em saúde e controle das políticas e ações do SUS. Importância de planejar. Planejamento é essencial. Primeira fase de um bom projeto é o planejamento. Você constrói a casa sem fazer um projeto, a não ser que o mestre de obra seja muito bom, é possível que a parede caia. Planejar envolve estabelecer como será feito, decidir as ações que serão executadas para alcançar os objetivos. No setor público, o planejamento envolve a elaboração de planos e programas e adquire maior importância em que se configura como um relevante mecanismo de gestão. Os programas de governo são um conjunto de ações que trazem para as condições da população determinada política de saúde. E devem ter indicadores para acompanhar. E você tem que prever qual é o objetivo, qual é a meta e qual é o indicador. O que eu quero fazer, o que eu quero alcançar e como eu vou medir se eu alcancei isso. No SUS, está lá, Lei Complementar 141 de 2012. Ela estabelece a compatibilidade entre a saúde, dos fundos de saúde, e os instrumentos de planejamento orçamentário. Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, prevista no artigo 30. Plano Plurianual. Editado há 4 anos, determina diretrizes, objetivos e metas da administração pública. A saúde está lá dentro. Está dentro do plano plurianual. Leis de diretrizes orçamentárias. Estabelece de forma antecipada as diretrizes e as prioridades de gasto que devem orientar a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual, do ano seguinte. Corresponde a uma parte do que foi definido lá no PPA. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que estar em consonância com o plano plurianual. Se não estiver previsto lá, não pode ser feito. E Lei Orçamentária Anual, a LOA, contém a discriminação das receitas e despesas, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. As esferas de governo devem pautar-se pelo plano de saúde. Eu vou fazer uma lei orçamentária anual com aquilo que nós decidimos
dentro do Plano Municipal de Saúde, que deve estar em consonância com o plano plurianual do meu município. Plano de saúde. Instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de 4 anos. Você faz com objetivos, com diretrizes e com metas. Ali eu tenho que prever tudo que eu pretendo executar nos 4 anos. Ele é feito para pegar parte deste governo e parte do governo seguinte, para que o governo seguinte não fique sem um instrumento de planejamento na mão de como executar. Programação anual de saúde. Anual, o próprio nome já diz, é feita anualmente. E é um instrumento que operacionaliza as intenções lá do plano. Lá no plano eu coloquei diretrizes, eu coloquei metas, eu coloquei objetivos. Na programação eu vou dizer como é que eu vou executar aquela diretriz, aquele objetivo, como é que eu vou fazer isso na prática. E qual é o indicador que vai medir isso, se eu alcancei ou se eu não alcancei. Relatório anual de gestão é um instrumento que representa os resultados alcançados, obrigatório por lei, né, a ser apresentado até o mês de março de cada ano. E o relatório quadrimestral instituído pela Lei 141 de 2012, que é um relatório detalhado, referente ao quadrimestre anterior, com informações relativas à saúde. E aí nós temos outros instrumentos. Plano Diretor de Regionalização, que é o PDR, Programação Pactuada Integrada, que é a PPI, Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde, que é a PPI-VS, o Pacto de Indicadores, o Pacto pela Vida, o Pacto pela Gestão, o COAP, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública, que Santa Catarina ainda não aderiu, não sei como é que vai acontecer de agora em diante, porque somente 2 ou 3 estados, me parece, que aderiram ao COAP, mas outros instrumentos que também subsidiam a ação dos conselhos de saúde e dos gestores do SUS. Plano de saúde, elaborado por gestores das 3 esferas, União, Estado e municípios. Nele são descritas as diretrizes, estratégias, metas e prioridades relacionadas com a saúde. É elaborado a cada 4 anos, a fim de garantir a continuidade das ações. Deve ser aprovado no Conselho Municipal no primeiro ano da gestão, com execução a partir do 2º ano. O conselheiro ali já aprovamos já atrasado, né? Já aprova no meio do ano, 1 ano atrasado. Aí fica pouco tempo para cumprir, né? Ele é a base do planejamento de todas as ações que você pretende desenvolver no âmbito da saúde. Instrumento básico que define e norteia a programação anual de saúde. É com base no plano municipal ou no plano estadual de saúde que você faz a programação anual de saúde. Né? O processo de elaboração do plano, ele envolve o momento que você identifica o município, a análise situacional do município, e ali você identifica as necessidades de saúde da população, e o momento que você define diretrizes, objetivos e metas para o período de 4 anos, com base naquela análise que você fez da realidade do seu município. Por isso que o plano municipal não pode ser copiado. Não é um recorte e cola da internet. Tem gente que vai lá, vamos pegar um modelo de tal município lá, de tal estado que ficou bonito lá. Mas é a análise da realidade deles, que não é a sua realidade. Você pode até copiar uma diretriz que ficou bonita lá e ver se encaixa aqui, mas a análise situacional do município ela tem que ser feita com base na sua realidade, com os seus indicadores, com os seus levantamentos, com os seus dados epidemiológicos. Nessa análise institucional, faz o diagnóstico da saúde, apontando condições de vida da população, fatores ligados a outros setores que influenciam a saúde, e ele precisa ser revisado uma vez por ano, porque o Plano Municipal de Saúde ele também não é estático. Ele é feito, elaborado para uma duração de 4 anos, mas ele deve ser revisado e adequado, porque políticas públicas novas surgem, novas portarias ministeriais, nova lógica, novas demandas da população, e por isso o plano precisa ser revisado. Programação anual. Programação anual é um instrumento que permite que se ponha em prática aqueles objetivos e aquelas diretrizes que estão lá no plano. Deve conter definições de ações, metas anuais, indicadores e a definição dos recursos orçamentários. Quer dizer, eu pego a diretriz do plano, desenvolvo o que eu vou fazer em relação àquela diretriz, àquela necessidade apontada,
Digo qual é a meta que eu quero alcançar, como é que eu vou medir se eu alcancei essa meta e qual é o recurso financeiro que vai custear essa minha ação. Se eu quero capacitar 100% dos agentes comunitários de saúde do meu município, como é que eu vou medir se eles foram capacitados? As listas presenciais, a participação de pelo menos 40 horas de carga horária do curso introdutório. Quanto é que isso vai custar? Eu vou trazer a empresa de fora? Eu vou usar a prata da casa? Como é que eu vou planejar isso? Eu tenho recurso financeiro para isso? Está lá previsto na minha lei orçamentária? Recurso de capacitação? Os instrumentos têm que estar em consonância. Eu não posso amanhecer e dizer, vou fazer tal coisa. Não, eu preciso olhar os meus instrumentos de planejamento para ver se eu tenho continuidade nessas ações. O Ministério da Saúde propõe que, para a programação anual de saúde, você identifique a esfera do governo. A ata do Conselho deve estar apensada ao plano de saúde. Os objetivos, as diretrizes e as metas do plano devem estar expostas na programação anual de saúde. As ações e metas ao ano correspondente devem ser desenvolvidas para o alcance dos objetivos e das metas plurianuais. Os recursos orçamentários, especificando sua origem. De onde é que vem esse recurso? Ele vem da esfera federal? É recurso de repasse fundo a fundo? É recurso do Estado? É recurso próprio? A área responsável pela ação ou pela meta, quem vai desenvolver? É a vigilância epidemiológica? É a vigilância sanitária? É a assistência farmacêutica? É a diretoria de controle e avaliação? E as parcerias estabelecidas. Vou ter parceria com a universidade, vou ter parceria com escolas técnicas, vou ter parceria com outros conselhos, vou ter parceria com as instituições hospitalares. Isso tudo tem que estar lá previsto na programação anual de saúde. Esse conteúdo deve ser apresentado em formato de quadro, tá? Isso o Ministério recomenda, não deve ser um relatório descritivo, ele tem que ser em formato de quadro, onde se diz ano, ata da reunião que aprovou, objetivo, diretrizes, metas, indicadores, tudo em formato de quadro. Fica uma planilha grande, fácil de ser visualizada e acompanhada, porque você vai olhando a meta, a diretriz, a meta, o indicador, o recurso, as ações envolvidas. Por isso que ele tem que ser em forma de quadro. Relatório anual de gestão. Relatório anual de gestão, o RAG, né? Ele é feito hoje em dia através de um sistema informatizado chamado SARG-SUS, né? E você preenche ele num sistema online. Obviamente que depois você imprime, né, para ficar com as cópias comprobatórias e tudo mais. Documento produzido por técnicos da Secretaria, com total apoio e parceria do Conselho Municipal. Contém informações sobre o cumprimento das metas estabelecidas nos planos de saúde e apresenta os resultados obtidos. Ele deve ser submetido à apreciação do Conselho, que poderá aprová-lo ou não. Inclusive, lá no SARG-SUS, tem um campo onde você coloca, encaminhado para o Conselho Municipal de Saúde em data de 8 de dezembro, à tarde, era para ter sido antes. Né? Vamos colocar lá, 8 de março de 2015. Aí o Conselho tem todo um tempo para analisar, e quem tem a senha do controle social para aprovar o RAG ou não é o presidente do Conselho. A senha é do presidente do Conselho. Tá? E ele entra lá no sistema online e ele diz, aprovado. Depois de realizada a reunião do Conselho, obviamente, em que foi deliberado isso. Pronto, o sistema registrou, não abre mais. Se ele disser, aprovado com ressalva, ele precisa preencher. O que foi ressalvado? Aprovamos tudo com exceção da construção de mais uma UPA para o município. Isto o Conselho não aprovou. Ou então ele diz, não aprovei. O Conselho não aprovou. Quando ele coloca não aprova, o relatório volta para o gestor, para que o gestor faça as correções e as justificativas necessárias apontadas pelo Conselho, e depois o gestor reencaminha para o Conselho, que aí sim vai dar o seu veredito final. Às vezes nesse trâmite vai 3 ou 4 meses. E aí... Essas ressalvas têm que voltar no Conselho. Tem que voltar. Tem que voltar, sim. A não ser que sejam ressalvas justificadas e que não tem mais correção. Aprovou com ressalva. Não tem mais como corrigir. Eu não consigo mais mudar o meu indicador da vacinação do ano anterior. Não consigo mais. Eu não atingi a meta. Eu vacinei somente 54% da população. E eu era para ter atingido 85%.
Então, aprovo com ressalva, solicitando ao gestor municipal que implemente ações para desenvolvimento de ações de imunopreveníveis para o próximo ano. É uma ressalva. Você aprovou, porque a meta já está alcançada. Baixa, mas alcançada. Documento produzido pelo gestor, constrói informações, constitui-se no instrumento de comprovação da aplicação de recursos. Porque lá dentro do RAG tem os demonstrativos financeiros, todos oriundos do CIOPS, que é o Sistema de Informações de Orçamentos Públicos de Saúde, que são preenchidos habitualmente pelos contadores dos fundos municipais de saúde, né? E o RAG, ele importa essas informações lá do CIOPS. Você nem pode mexer dos números que estão ali, eles já vêm preenchidos, porque ele faz a captação lá do CIOPS. Quando você abre, quando o técnico da secretaria abre o RAG, já está preenchida aquela parte. O que cabe ao técnico da secretaria é somente fazer as justificativas. Aplicamos mais em saúde, ou aplicamos menos, ou o nosso gasto com o pessoal está acima do preconizado, ou está abaixo, ou as nossas transferências do governo estadual estão alocadas dentro de uma conta única e saiu como transferência federal. Quer dizer, N justificativas para aquilo que já está exposto ali. O Conselho deve apreciar o RAG até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução. Porque é prazo. Apesar do Sargsus não fechar o sistema, e todo ano eles ameaçam que eles vão fechar, mas eles não fecham. Né? Por isso que os gestores também vão se fiando nisso. Né? Apesar do Sargsus não fechar, o prazo é 30 de março de cada ano. Então, quer dizer, o gestor tem que começar agora em janeiro ali, em janeiro, já fazer o levantamento de suas metas alcançadas, dos seus indicadores, do que atingiu, o que não atingiu, para que quando chegar, e pode fazer essa conversa e essa apresentação para o Conselho, independente do sistema. Pode ir fazendo a apresentação dos indicadores e das metas cumpridas em papel. Você não precisa ter um sistema todo fechado e completo para daí imprimir e passar. Por que não discutir cada parte do relatório de gestão separadamente? O relatório de gestão é igual faz 4, 5 anos. Você já sabe qual é a página que quando você abrir ali e falar de recursos humanos da saúde, você já sabe o que ele vai te pedir. Ele vai pedir quantos são contratados com concurso público, quantos são processo seletivo, quantos são comissionados, quantos são de esfera federal, quantos são de esfera municipal, quantos são cedidos, funcionários cedidos e funcionários não cedidos. Quer dizer, as informações vão estar ali. Você pode ir discutindo isso independente de ter o Sargsus já aberto para você preencher. Relatório quadrimestral, instituído pela 141, pela Lei Complementar 141. Ele diz que os gestores do SUS devem apresentar até o final dos meses de fevereiro, de maio e de setembro, em audiência pública na Casa Legislativa, o relatório quadrimestral. E ele deve conter montante e fonte de recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou em fase de execução no período e as recomendações feitas nessas auditorias, a oferta e a produção dos serviços públicos da rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores. Deve seguir o modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional, através do anexo 1 da Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial. Só para a Câmara de Vereadores? Não, para os conselhos também. Relatório quadrimestral também passa no Conselho. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito do SUS e o relatório do gestor sobre a repercussão da execução dessa lei no complemento nas condições de saúde. Certo? Apresenta na Casa Legislativa, no caso do município na Câmara de Vereadores, no caso do Estado, apresenta na Assembleia e apresenta no Conselho também. Mas o Conselho não precisa fazer de aprovação. É o papel fiscalizador? É? Controle das políticas públicas e ações de saúde. Para exercer o papel, o conselheiro deve conhecer bem a realidade do seu município e todos os instrumentos de gestão. Precisa ter acompanhado o desenvolvimento dessas ações bem de perto. Pela complexidade do relatório de gestão, pode o Conselho de Saúde solicitar a explicação
de um profissional qualificado da própria secretaria. Se o conselho achar por necessário que um contador do fundo municipal venha fazer as explicações contábeis que estão ali inseridas, pode solicitar e cabe à gestão proporcionar isso. Bem como outras áreas também, evidentemente. Por vezes os aspectos epidemiológicos, você avaliar morbidade e mortalidade dentro de um relatório, é uma coisa complexa para quem não é afim da área. Os enfermeiros da equipe da vigilância epidemiológica podem vir no conselho fazer as devidas explicações. E qualquer área dentro do relatório que o conselho achar e julgar necessário. Como se analisa o relatório de gestão? Verifica se os objetivos propostos no plano de saúde foram alcançados. Avalia se as ações desenvolvidas pela secretaria estão beneficiando os cidadãos e melhorando a população, a saúde da população. Analisa se os gastos na execução das ações foram bem aplicados ou se poderiam ter sido melhor aplicados. Avalia se o resultado das ações foram positivos e trouxeram melhoria na qualidade da assistência à saúde. Podem ser convocados técnicos para esclarecer pontos. E, apesar do RAG trazer a prestação de contas, o Conselho também pode se valer do CIOPS, né, o Sistema de Informações sobre Orçamento Público, para fazer o acompanhamento orçamentário. Não impede que o Conselho solicite a apresentação do CIOPS na sua íntegra, apesar do relatório de gestão conter algumas planilhas de apresentação de demonstrativos financeiros ali dentro, né? Importância do papel de conselheiros nas fiscalizações de ações de saúde. Está lá na Resolução 333 do Conselho Nacional. Na quinta diretriz, aos Conselhos de Saúde Nacional, Estadual, Municipal e do DF, tem competência definida nas leis federais, bem como indicações advindas das conferências. Compete fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar os indícios de denúncia aos respectivos órgãos, conforme a legislação vigente. Então, a competência dos conselhos municipais de saúde, ou dos conselhos estadual, ou do Distrito Federal, em acompanhar orçamento e aplicação financeira, é legal, porque está na lei. Certo? A fiscalização é de grande importância, porque é a melhor maneira de saber como a secretaria está gastando o dinheiro da saúde. Papel do conselheiro: visitar as unidades de saúde, conversar com os pacientes, trabalhadores, para conhecer a real situação de saúde do município. O que pode ser fiscalizado e como fiscalizar. Fundo Municipal. Fundo Municipal de Saúde, cuja autoridade que gerencia, responsabilizado por isso, é o gestor municipal. É ele que é o executor, ele que é o responsável pelo fundo. Verifica se os recursos estão sendo repassados pelos 3 níveis de governo, de acordo com o plano de saúde. Acompanha a aplicação dos recursos do Fundo Municipal, verificando documentos contábeis, principalmente notas fiscais e recibos. E verifica se as contas bancárias específicas foram criadas para a movimentação dos fundos. Vocês sabem que nós temos uma legislação vigente e os fundos municipais de saúde devem trabalhar, devem traduzir os blocos de gestão. Nós temos 6 blocos de gestão e quando se faz as transferências fundo a fundo, esses recursos devem cair nos respectivos blocos de gestão. Bloco da média e alta complexidade, bloco da assistência farmacêutica, bloco da vigilância em saúde, bloco do investimento, bloco de gestão do SUS, bloco da atenção básica, porque os dinheiros ficam nas caixinhas, porque eles devem ser usados naquelas ações e programas determinados dentro daquelas condições dos blocos de gestão. Repetiu 6 blocos? Atenção básica. Ali entram todo o PAB fixo, PAB variável, NASF, tudo, atenção básica. Média e alta complexidade, assistência farmacêutica, gestão do SUS, investimentos e assistência farmacêutica. E vigilância em saúde. Vigilância em saúde entra tanto epidemiológica, quanto a sanitária, quanto ambiental, tudo entra dentro da vigilância em saúde. O que menos recebe dinheiro, de modo geral, pelo menos em Santa Catarina, advindo do recurso federal, é bloco de gestão do SUS. Ali estão previstas capacitações, está dentro desse bloco. Quase nada de dinheiro. Mas não quer dizer que não possa ser colocado recurso municipal ali dentro. Pode sim. Na Secretaria de Saúde, o que o Conselho pode fiscalizar? Pode fiscalizar
as ações de prevenção de saúde que estão sendo executadas no município. Nos convênios firmados pela Secretaria de Saúde do município, analisa o plano de trabalho, acompanha se o cronograma físico-financeiro está sendo cumprido e se os gastos estão sendo realizados de acordo com o programado, verifica se o dinheiro do convênio está movimentado numa conta corrente. A legislação de convênio obriga que se tenha uma conta específica para a tramitação do recurso de convênio. Verifica se a secretaria está aplicando sua contrapartida, né? Muitas vezes as despesas de convênio são feitas com parte do Estado e parte do município, então tem que ter a contrapartida. Alguns convênios não há necessidade da contrapartida, então tem que ver a natureza do convênio que foi firmado, a legislação que estava prevendo essa celebração de convênio. Conciliação bancária das despesas, verifica a nota fiscal, recibo, tudo isso é legal, tudo isso pode. Verifica recibo para assegurar que o dinheiro do convênio esteja sendo gasto somente com o objeto do convênio. Confere extrato bancário. O dinheiro repassado por meio do convênio não pode ser usado para objeto, para finalidade diferente do que está lá naquela cláusulazinha dizendo do objeto. Não pode desviar a finalidade. Tem uma página ali, vocês vão levar a apresentação. Visite a página da Controladoria Geral da União, da internet, sobre convênios. Lá tem informações sobre convênios. É bem ampla a página. É interessante de ser lida. O Conselho também pode visitar unidades de saúde, pode visitar hospitais. Visita, conversa com funcionários, pode fazer essa visita. Inclusive quando se vai credenciar um estabelecimento de saúde, que a vigilância sanitária vai fazer a sua vistoria, né, para credenciamento, para ver se aquela unidade está apta a ser credenciada no SUS, o Conselho pode acompanhar. Conversa com o usuário, acompanha serviços das unidades públicas e conveniadas. Privadas não. Tá? Privadas não. Salvo se tiver alguma recomendação da vigilância sanitária que peça a presença do Conselho. Mas nós trabalhamos na área SUS, diretamente da assistência vinculada. Cumprimento de horário de funcionários, qualidade do atendimento, a cordialidade, o tempo de espera, emissão de resultado, condições de acesso por parte do usuário, né, a questão da mobilidade, questão de acesso, né, para a pessoa portadora de necessidade especial, pode propor sugestão, simplificação e melhoria desse atendimento. Por vezes o paciente passa em 4 triagens até chegar no profissional, sabe? Observar como é que está sendo isso, a demora no atendimento, se dá para minimizar, se dá para melhorar, é papel do Conselho propor. Quantos atendimentos são realizados mensalmente, quais as especialidades consultadas, quantos leitos tem, se os pacientes são direcionados para outro município, o município garante esse transporte, esse deslocamento? Isso também é norma. Paciente que vai ser atendido em outro município, acima de 50 quilômetros, ele tem direito à remuneração do seu deslocamento, ou a secretaria leva ou paga passagem, e tem direito a uma diária. Não vamos falar do valor da diária, tá? Porque é mais ou menos consoante com a tabela do SUS. Né? Acho que, se não me engano, é R$8. Mas eu sempre fico pensando assim, o pai que sai de lá do interior com o filho e que vem consultar no CEPOM, né, e que a secretaria traz, bacana, saiu 4 horas da manhã de lá, 3 horas, mas trouxe, certo? A consulta do menino ali era 8 horas. E ele veio sem nada no bolso. Né? Aí ele vai ter que esperar a ambulância que vai voltar às 6 horas da tarde, porque tem um paciente às 5 horas para ser atendido lá no policlínico, sabe? Nem sempre o pai está preparado para dar o pastel e o guaraná que a criança necessita e precisa, não precisa comer, né? Então, assim, é norma. Tá ali, acima de 50 quilômetros, deve-se garantir o deslocamento ou pagar a passagem e também a remuneração. Quando é fora do Estado, o Estado garante. Quando o paciente tem um processo de TFD aprovado, a diária é paga pelo Estado e o deslocamento também fica por conta do Estado. Ou passagem aérea, se for o caso, né, se o médico recomendar, ou transporte rodoviário, ou até, muitas vezes, de ambulância, né? Porque às vezes o paciente tem que ir. Muitos pacientes que vão para o Sara Kubitschek, em Brasília, eles não conseguem se sentar, então eles muitas vezes têm que ir deitado num avião, e o Estado compra passagem para 2, 3, 4, 5 poltronas, desde que o TFD seja autorizado e tenha a vaga garantida lá no Sara Kubitschek, lá em Brasília. Não vai jogar o paciente para lá, para ir lá pleitear uma vaga na emergência, né? Aí não funciona. Né?
Eu não vou expressar a minha opinião pessoal, até porque não cabe, né? Se nós estivéssemos ali no mercado ali comendo um peixinho, eu daria a minha opinião pessoal. Eu vou dizer como é que são as duas vertentes de compreensão que nós temos hoje no sistema. Nós temos uma vertente bastante radical que diz: a porta de entrada é a atenção básica. O paciente deve consultar na atenção básica, deve aguardar deve ter a referência para esse médico especialista, né? Seja ele, no seu exemplo, um oftalmologista, né? Deve consultar no oftalmologista e deve retornar com os exames para serem agendados. Aí nós temos a outra vertente. A outra vertente diz assim, nós não temos suficiência de serviços especializados na mesma medida que nós precisamos. Então, por que não? Porque estou dizendo as vertentes, tá? Não estou expressando a minha opinião. Por que não permitir que essa pessoa consulte sim e minimize a fila do SUS, porque ela não vai ficar esperando nessa fila, desde que, quando ela retornar com os exames, ela entre no mesmo critério de regulação do paciente do SUS. Não é porque ele consultou o particular que ele vai ter privilégio na autorização daqueles exames complementares que ele precisa para completar o tratamento. Então, ele optou em consultar particular, mas agora, quando ele volta para ter a complementariedade do serviço pelo SUS, ele tem que aderir às normas do SUS, que é ficar na fila de espera. Isso. Eu diria que isso é uma celeuma muito grande para o seu conselho discutir. A primeira lógica é: o Conselho Municipal de Saúde conhece a realidade do seu município? Qual é a nossa demanda? Quais são os serviços de saúde que nós temos disponível? Nós temos acesso ao serviço de oftalmologia no município vizinho de referência? Nós fazemos parte de um consórcio de saúde, onde, quando nós não conseguimos a consulta pelo SUS a R$10, nós compramos lá no consórcio a 50, 60, 70 com recurso próprio, porque daí você não pode usar recurso federal para isso. Qual é a demanda de encaminhamento, de referenciamento que os nossos médicos da atenção básica fazem? Qual é a resolutividade da atenção básica que está sendo feita? A resolutividade é AU? Eu costumo dizer que tem determinados municípios que você pode colocar na requisição, não precisa nem, já vem impresso, porque o cara só coloca, o oftalmologista, o ortopedista, o cardiologista, porque ele não resolve nada. Então, qual é a qualidade do serviço que nós estamos prestando? Qual é o quantitativo de consulta que esse médico referenciador está fazendo de consulta especializada? É aquilo que é preconizado nos parâmetros dos cadernos da atenção básica, que tanto por cento será resolvido na atenção primária e tanto por cento será encaminhado ao serviço especializado? E aí você começa a discutir problemas de fila de espera, de demanda represada. Se a minha atenção básica não está sendo resolutiva, eu preciso capacitar, preciso investir, preciso chamar a responsabilidade desse gestor e dizer: se nós temos 10 equipes da estratégia da saúde da família e nós temos uma fila de 1.000 testes ergométricos por mês, alguma coisa está errada? Ou é a água do município, né? Aí vamos analisar a água, porque pode ser que todo mundo está precisando fazer teste ergométrico, né? Ou então então ficou banal. Nós temos algum protocolo de regulação no meu município? Nós temos protocolo de acesso no município? Nós temos uma expectativa de quais os profissionais que vão poder pedir quais exames? Desculpe. Sim, aonde existe, né? Porque a maioria dos lugares não tem regulação. Tem um setor de agendamento, certo? Isso. Então, nesse ponto, os ministérios públicos por aí têm intervido, né? E têm pedido: me dá a lista de espera de cirurgia, lista de espera de exame. Vamos acompanhar para ver se nós estamos respeitando equidade, se nós estamos respeitando fila de espera, se nós não estamos tendo favorecimento, né?
É verdade, e nós não temos suficiência de exames. Isso é muito pior. Nós não temos. Não temos suficiência. A nossa demanda é maior do que o número de serviços que nós temos habilitados. E assim, município de pequeno porte que não tem o serviço é muito pior. Porque ele depende do município vizinho e lhe proporcionar. E nem sempre o município vizinho lhe proporciona. Nem sempre. Os consórcios são previstos na legislação. Tá? Os municípios podem se integrar em consórcios de saúde, desde que eles sigam todas as normas da administração pública. Sem problema nenhum. Os consórcios de saúde, eles vêm, inclusive tem alguns estados que têm consórcios de saúde muito avançados, que os municípios que são consorciados compram inclusive medicamento através do consórcio. Quando você compra maior quantidade, é uma tendência que o preço diminua, né? Se eles são constituídos legalmente ou não, eu desconheço, tá? Eu sei que são previstos na lei, desde que eles sigam os ditames da administração pública, eles são previstos na lei. Eu não conheço a regulamentação dos consórcios, nem nenhum estado. Sei que o estado de Santa Catarina tem, em muitas regiões, né? E por vezes, acho que isso deveria ser trazido à baila para ser discutido, porque aquela produção que é feita lá no consórcio, nem sempre é apresentada como produção do município. O município investe o dinheiro lá, o recurso próprio lá, e aquela produção, aqueles exames, aquilo que é feito lá, nem sempre é apresentado na produção dos dados oficiais do DataSUS. Então é assim, você não consegue demonstrar para o Ministério da Saúde que você atendeu mais do que aquilo que está na sua produção. Eu acabei não respondendo a sua pergunta, eu só deixei para você pensar. É uma polêmica bem grande essa discussão. É a mesma coisa do paciente que consulta na rede privada e que pega o medicamento na Secretaria de Saúde, né? É a mesma coisa, sabe? Aí o SUS é universal, mas tem suas regras. Então, até que ponto que essas regras podem limitar ou não podem limitar? É uma discussão para o Conselho. Depois, se vocês quiserem conversar comigo, eu expresso minha opinião, mas aqui é isso que eu tenho para colocar. Medicamentos, né? O Conselho Municipal de Saúde pode visitar aonde se armazena os medicamentos, pode verificar estoque de vacina, pode verificar validade, acompanhar as compras, né, do almoxarifado de medicamentos, verificar estoque, verificar o preço que foram pagos por esses medicamentos, nos sites onde tem a referência de valores. Pode consultar a lista de preços, está lá, tem o site. Tem uma Câmara Técnica da Anvisa que divulga a lista de preço de medicamentos. Pode acompanhar licitações e contratos, verificar se a Secretaria está fazendo licitações regularmente, dentro dos ditames do direito administrativo, verificar a participação de poucas empresas, e se sempre essas mesmas empresas são as vencedoras, verificar se pode pedir justificativa para a Secretaria a respeito disso, né? Como é que você compra, quando que você compra, muita licitação de valor pequeno, né? Para promover mais licitações. Cadê a programação, cadê o planejamento? Procurar ver se tem algum indício de contratação que não seja vantajosa para a administração pública, né? Os processos licitatórios têm que ser transparentes, para que toda a comunidade possa acompanhar. Obras. O Conselho Municipal de Saúde pode fiscalizar obras, pode participar, inclusive, do planejamento, né, da construção de hospitais, de clínicas, de unidades de saúde. Devem e podem acompanhar credenciamentos ao Sistema Único de Saúde, né, novos serviços, né, que a Secretaria vai fazer o chamamento, né, credenciar para prestação. Lembrando sempre que a Secretaria de Saúde não pode credenciar serviços básicos. Serviços básicos são de execução própria, né? Não pode, nem terceirizar. A contratação de pessoal, como é que a Secretaria está promovendo essa contratação de pessoal? Processos seletivos, concursos, qual é a demanda? Muito cargo comissionado enseja que a Secretaria não vai ter continuidade, porque essas pessoas sairão no próximo governo, né? Então, alguns programas estratégicos, você tem que ter pessoas que devem ficar permanente ali, independente de qualquer processo eleitoral, né? Porque senão o serviço não tem continuidade. E divulgação das atividades do Conselho para a comunidade. É essencial. A comunidade tem que saber o que o Conselho está fazendo, como está fazendo,
está fiscalizando, está colaborando, está propondo, né, para que o gestor execute. Quando o conselho divulga, acontecem duas coisas. A comunidade fica ciente de que a sua representatividade lá está sendo efetiva e também congrega novas pessoas para vir para o conselho. Na medida que você divulga, as pessoas se interessam. Olha, lá eles fazem isso. Ó, lá... Eu sei que é difícil, né? Eu sei. Para conseguir formar um conselho, muitas vezes é difícil. Mas, assim, na medida que a gente expõe, pode ser que mais pessoas se interessem em vir e compor o SUS. Aqui estão as referências consultadas na elaboração de todo o material. E aqui está a última frasezinha, que o vento só ajuda o navegador que sabe onde quer chegar. Está ali meu nome. Está ali o meu contato, meu e-mail, meu telefone. Quero pedir escusas pelo atraso no início da manhã. 7 horas da manhã, eu saí de Balneário Camboriú e tinha um acidente no quilômetro ali em São José, e aquilo não andava, e aquilo foi dando uma agonia, né? Mas assim, espero que a gente tenha sido elucidativa em algumas coisas. Espero que vocês continuem com essa vontade de serem voluntários e conselheiros. Desejo um bom retorno de vocês para as suas cidades e me coloco à disposição para o que for necessário. Obrigada. Dado o adiantado da hora, nós vamos encerrar essa parte da manhã. Teremos agora à tarde as outras palestras que eu mencionei no início. E gostaríamos de agradecer a presença novamente de todos e a participação da doutora Ana Luísa. Vamos entregar um diploma aqui pela participação, por ter nos brindado com essa palestra. Obrigada.